Fala galerinha da Umbanda, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Perfeito, show de bola. Sejam bem-vindos ao nosso vlog semanal. Eu sou Roberto Mundstein, dirigente do Grupo de Assistência Espiritual Umbanda Universal. Hoje eu quero responder umas perguntas do meu amigo Jorge. Ele é lá do Nordeste e ele me disse que tinha colocado algumas perguntas e, Jorge, sinceramente eu não sei o que aconteceu. Essas perguntas simplesmente desapareceram do mapa. Mas como você as recolocou aqui, hoje, para você, Jorge, vamos responder as suas perguntas. Ele coloca aqui. Bom dia, Roberto. As perguntas que eu tinha era sobre a coroa, quantos orixás compunham a coroa, como saber quais são os orixás que estão na minha coroa e o que você acha dos búzios. Bom, vamos lá. Coroa. Vou tentar ser rápido, hein? Mas vamos nós. O que é a coroa? Vou resumir bem. Coroa, muita gente diz que a coroa é o chakra coronário. Né? O chakra é a coroa. É uma interpretação. Eu vou um pouquinho além disso. Pode ser que o vidente enxergue o seu chakra e aí ele fala assim, puxa, você tem uma coroa muito bonita. Tá, é o que o vidente vai ver. Eu entendo que coroa não é somente o chakra. O chakra, vamos dizer assim, é uma parte da coroa. A coroa, no meu entender, são as entidades que estão próximas de você, que comandam, que estão à frente dos trabalhos que você precisa manter ou queira manter enquanto médium. Pode ser que você tenha entidades louquinhas para trabalhar junto de você, mas você simplesmente não quer trabalhar, não quer desenvolver a sua mediunidade, você não quer exercer um trabalho mediúnico. É opção sua, livre-arbítrio. Né? Então, não tem como essas entidades incorporarem ou passarem uma psicografia, evidência, enfim, né? Mas coroa para mim é isso. Assim, às vezes as entidades olham para você e os seus amigos espirituais, aqueles que estão prontos para trabalhar com você através da mediunidade, te envolvem com tanta energia, eu vou chamar de energia porque eu não tenho outro nome, tá? Te envolve com tanta energia, a vibração deles é tão bonita em torno de você que as entidades incorporadas e alguns videntes acabam percebendo isso. E aí fala, puxa, você tem uma coroa muito bonita. Entendeu? Então, para mim, no meu entender, a coroa vai além do chakra coronário. Vai além disso. O chakra coronário seria uma representação etérica da coroa. Vamos colocar assim. Tá? Muita gente vai chamar assim, vai falar que a coroa seria como se fosse o eledá da pessoa, né? Que o eledá seria o carrego, alguns chamam de carrego também, né? Que são as entidades que te acompanham. Quantos orixás compõem a coroa? Na verdade, todos. Tá? O que pode acontecer é que, dependendo da doutrina que você segue, você pode cultuar 1, 2, 3, 4 ou mais orixás. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas esse barulho que vocês estão ouvindo agora, isso é um relógio que eu tenho aqui, de parede, bem antigo. O relógio era da minha avó, foi para o meu pai e agora está comigo. Esse relógio é bem antigo e cada vez que dá a hora certa ele dá essas batidinhas aí. Tá? Então, dependendo da doutrina que você está seguindo. Nós lá na nossa casa, por exemplo, nós entendemos que temos 3 orixás. Né? Um orixá pai, mãe e juntó. Não necessariamente nessa mesma ordem. Pode ser que você tenha de frente um orixá feminino,
um orixá masculino acompanhando, fazendo o contraponto, e um juntó que pode ser um masculino ou um feminino. Um masculino ou um feminino. Há doutrinas que dizem que você tem somente o orixá de frente, você cultua somente o orixá de frente. Né? Seu orixá de frente é cultuado, os outros não. Ou seja, você é filho de Ogum, você cultua Ogum. Você é filho de Xangô, você cultua Xangô. O que é cultuar Xangô, cultuar Ogum? É você dar a obrigação para eles, fazer um assentamento ou uma firmeza naquele orixá, que é o orixá que te dá cobertura. É o orixá que... Como é que eu vou dizer? É o orixá que te ampara nessa vida, que dirige a sua atual encarnação. Fechado? Então, alguns vão dizer que você só cultua esse orixá, alguns, como nós, vai dizer que você tem os 3 orixás na sua coroa, né? Pai, mãe e um adjunto, né? Um juntó. Eu não vou ficar falando o que cada um faz, só para você saber quantos orixás, né? Que é o que você coloca aqui, quantos compõem. Né? Na verdade, são todos, mas cada doutrina vai cultuar os principais. Existe uma doutrina de Umbanda que coloca que o Ori é dividido em 4 partes. Dá uma olhadinha depois no canal do Norberto Peixoto. Norberto Peixoto é um umbandista lá do sul. Ele ensina isso, ele até faz um desenho do que seria o Ori. Né? Claro que não é o desenho do que é o Ori, é só uma representação para a gente entender. Eu achei bem legal a explicação dele. Ele coloca lá o Ori, que seria como uma bola, né? O cérebro visto de cima, né? Um oval, e aí corta em 4. Cada uma dessas 4 partes é dedicada a um orixá. Tem a conta de um orixá. Então você tem o orixá da direita, o orixá da esquerda, o orixá... Sabe, assim, você tem 4 orixás compondo o seu Eledá. E ele tem as explicações, os fundamentos direitinho para entender o que é cada um, como que cada um funciona, tudo direitinho. Então dá uma olhadinha lá, que é mais uma maneira de você entender. Portanto, para eu te dizer quantos orixás compõem a sua coroa, são todos os orixás. Não sei quantos existem, 1.000, 2.000, 3.000, sei lá. Não sei, uma centena deles. A gente tem que ver que na Umbanda é uma misturinha, tá? Na Umbanda nós temos orixá, inquice e voduns, todos misturados ali dentro. Tá tudo juntinho ali. Tá tudo misturado. Quer ver? Eu vou dar só um exemplo para você entender. Só um exemplo. Ogum é um orixá Nagô. Ogum é um orixá Nagô. Ponto. Choroquê é um voduns, que aqui a gente chama de uma cultura jeje. Um dia a gente fala um pouquinho a respeito do que é realmente jeje, tá? Jeje, na verdade, não é uma cultura, são várias, mas vamos lá. Na cultura jeje, existem os voduns. Choroquê é um voduns, tá? É um vodum. Quando a cultura Nagô, o povo iorubano, invadiu o território jeje e conquistou parte desse território, ele fez começou um sincretismo religioso também ali e absorveu a cultura do orixá, ou melhor, desculpa, a cultura do vodum choroquê foi absorvido e por semelhança de trabalho, choroquê foi ligado a Ogum. E em algumas culturas, mesmo culturas iorubanas, choroquê foi ligado a Exu. Por isso, na Umbanda, quando a gente fala de Ogum choroquê, nós estamos falando que é um Ogum, metade Exu. Isso, obviamente, é uma alegoria, tá? Mas existe o Ogum choroquê, é uma qualidade de Ogum, Ogum choroquê. Só que Ogum é um orixá, choroquê é um vodum. Para você entender como na Umbanda tem muita coisa misturadinha. Nós cantamos pontos para Yansan, né, colocando um inquice no meio do ponto de um orixá. A gente canta oiá, oiá, oiaê, oiá, matamba de cacurucaia. Esse matamba de cacurucaia, matamba é a Yansan na Angola, que na verdade não é Yansan, é a inquice.
Consigo entender? A misturada que a gente faz dentro da Umbanda. A gente junta tudo. A gente canta ponto dentro da Umbanda dizendo que São Jorge é Ogum, que São Sebastião é Oxóssi. A gente sabe que não é. São Sebastião é santo católico. São Jorge é santo católico. Não que eles não possam dar presença dentro da Umbanda, porque na Umbanda aceitamos todos os espíritos. Tá? Todos. Não fazemos exceção de nenhum. Com os mais sábios a gente aprende, aos menos sábios a gente ensina. Ponto. Acabou? Então essa misturada toda, a Umbanda é uma religião fácil de ser praticada, mas difícil de ser entendida. Vamos colocar assim. Quantos orixás compõem a sua coroa? Não sei. Nós, na nossa casa, cultuamos as coroas dos médiuns com 3 orixás principais. Outras casas com 1 orixá, outras casas com 2 orixás, outras casas com 4 orixás. Aí depende da doutrina a qual você quer pertencer. Como saber quais são os orixás da minha coroa? No candomblé, jogando búzio. No candomblé, jogando búzio. Búzio não é para fazer adivinhação. Búzio não é para fazer adivinhação. Búzio não é um oráculo que vai adivinhar como vai ser o seu dia. Quem faz isso com búzio não sabe o que é jogar búzio. Ponto. A verdade é essa. O búzio está ali para ler os odus de cada um de nós, ler o odu que está com a gente e dali interpretar qual é o orixá que está comandando a nossa coroa. Tá? Então, como que eu vou saber quais são os orixás da minha coroa? Indo num pai de santo sério, ou numa mãe de santo séria de candomblé, que realmente conheça o que é o jogo de búzio e joga o búzio. Existem outras maneiras? Sim. Vai para um terreiro de Umbanda, você vai se desenvolver, e aí dependendo de como aquele terreiro de Umbanda faz a leitura, existem aqueles que fazem a leitura pela data de nascimento, existem aqueles que fazem leitura por carta, existem aqueles que fazem leitura por um jogo similar ao jogo de búzio, preste atenção nisso, similar ao jogo de búzio, e existem aqueles que esperam o tempo, você vai se desenvolver mediunicamente, vai chegar uma hora que você vai estar com a sua mediunidade toda controlada, as entidades vão estar descendo firmemente e as próprias entidades vão chegar e vão falar, ó, meu cavalo é filho de fulano, beltrano e cicrano, ou meu cavalo é filho de fulano. Acabou. Dependendo da doutrina da casa, novamente, da doutrina da casa que você está seguindo. O que você acha do jogo de búzio? Eu acabei de dizer para você, o jogo de búzio não é um oráculo, não é para ser pelo menos um oráculo, é para ser uma maneira de leitura dos orixás que funciona através de vibração e queda dos cauris, que são aquelas conchinhas. Né? São 16 búzios, joga-se dentro da estrutura do candomblé, joga-se o búzio. Quem joga búzio tem que fazer um curso lá no candomblé, é um desenvolvimento. A gente tem mania de falar curso, não é curso, é um desenvolvimento, tem que ter a leitura de que você tem a condição prévia para jogar búzio, não é qualquer um que joga búzio. Acredito até que qualquer um possa aprender a jogar búzio, mas daí a dizer que qualquer um tenha a condição espiritual para tal, acho que vai uma distância. Né? Aprender, acho que todo mundo aprende. Né? Afinal de contas, as caídas é pura matemática. Né? Você tem 16 búzios, né? Sendo 8 abertos, 8 fechados, e quando você joga, pode cair 16 búzios, pode cair, todos eles caírem de uma forma, por exemplo, todos eles caem com aquela rachadurazinha do búzio para baixo e um cair com aquela rachadura para cima. E aí você vai fazendo as contas, pode cair 2 para cima, pode cair 3, pode cair todo mundo, pode cair... É proporção matemática. Dizem são 256 caídas diferentes. O cara que joga búzio consegue interpretar as 256 caídas diferentes. Ou seja, se você jogar o búzio, cada vez que você jogar vai dar uma caída diferente dentro dessas 256 possibilidades. O que vai fazer com que você tenha a certeza absoluta de que aquela caída significa, por exemplo, que você é filho de Ogum,
Aquela caída ali, ó, você é filho de Ogum. Como é que eu vou ter a certeza de que você é filho de Ogum? Aí cabe a quem está jogando a maneira de confirmação. Cada um tem um jeito. Eu não sei no candomblé, eu não sou candomblecista. O que eu estou te falando é que eu ando fazendo umas pesquisas a respeito de candomblé, porque muita coisa que se pergunta da Umbanda veio do candomblé. Então eu ando fazendo algumas pesquisas e é por isso que eu estou falando com você a respeito do búzio, tá? O nosso preto velho que trabalha com a gente, como eu te disse, ele não joga búzio. Ele faz um jogo similar ao jogo de búzio. Ele usa os cauris direitinho e tal, ele usa só 7, né? E ele tem lá a maneira dele fazer a interpretação das caídas para dizer qual orixá está naquele momento acompanhando você. E aí isso é um detalhe importante. Dependendo da sua situação psicológica, a sua situação vibratória no momento em que a pessoa está jogando búzio, a leitura do orixá pode ser uma ou outra, tá? Isso pode acontecer também, né? Às vezes você está bem, está de bem com a vida, está tudo certinho, tudo rolando bem, está tudo tranquilão, aí você vai lá no Pai de Santo, eu vim aqui porque eu quero saber dos meus orixás. O cara vai lá, joga e fala, ó, seu orixá é Xangô, Yansan e seu adjunto é Oxóssi. Puxa, que legal, que bacana. Aí você passa uma semana ou 2 dias, ou passa um tempo, e aí você está com um problema financeiro grave, você está muito complicado, as coisas não andam bem na sua vida, você está começando a ficar doente, sei lá, tem algum problema rolando ali na sua vida que você não consegue solucionar de jeito nenhum. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você vai lá naquele Pai de Santo, mesmo, Pai de Santo, joga para ele vai jogar para você para saber que orixá que você tem para poder fazer um trabalho, para poder desamarrar a sua vida. Aí ele vai lá, vai jogar, fala, olha, você está com Exu, que no candomblé Exu é orixá, tá? Você está com Exu, Xangô e Obalu aí, rapaz, Xangô e Exu, tem uma quizila aí na sua coroa. Ué, mas da outra vez que eu vim aqui, o senhor disse que eu era de Ogum com Yansan, cadê o Ogum com Yansan? É a sua situação vibratória. Por isso que a gente fala que todos os orixás estão junto com a gente. Todos, todos. Se tem 16, 21, 250, 300, 400, não sei. Todos estão junto com a gente. Alguns despontam vibratoriamente porque são aqueles que dão sustentação à nossa encarnação atual. Tá? Alguns despontam. Aí, volto a dizer, repito, para ficar bem gravadinho, como já dizia Napoleão, a repetição ainda é a melhor figura de retórica. Então eu vou repetir, dependendo da doutrina umbandista que você esteja seguindo, pode ser que você leia, lá uma pessoa lá vai te falar um orixá, que é o seu orixá de frente, 2 orixás, 3 orixás ou 4 orixás. Volto a dizer, todos estão junto conosco. Alguns vão despontar a sua vibração. Alguns vão despontar. Vou dar um exemplo para você a respeito de... Caramba, o que eu posso usar de exemplo? Personalidades, pronto. Personalidade. Você já deve ter ouvido falar que nós temos uma personalidade que desponta. Fleumático, você Caramba, eu queria usar um exemplo. Ah, legal. Eneagrama. O Eneagrama, ele coloca... são 9 personalidades diferentes dentro do Eneagrama. Tá? Independente de você acreditar ou não na função do Eneagrama, tá? É só para exemplo. Então, o Eneagrama te dá 9 personalidades diferentes. Dessas 9, você vai ter sempre uma personalidade que desponta em você, uma que desponta. Aqui está imediatamente contra essa, né? Imediatamente na direção contrária a essa. É aquela personalidade que te dá a condição de você viver a sua vida social. Aqui está a sua direita, aqui está a sua esquerda. Então você tem as 9 personalidades dentro de você, mas uma ou 2 são aquelas que despontam no seu dia a dia. Orixá é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem aquela vibração que vai despontar em você e, de acordo com a doutrina, você vai seguir 1, 2, 3 ou 4 orixás ou até mais do que isso, dependendo da doutrina que você segue. Para a gente finalizar o vídeo, eu vou te dar um conselho, Jorge.
Eu também não gosto muito de ficar indicando livros, porque eu não sei, pelo que você está me perguntando aqui, você está bem no início do entendimento a respeito de Umbanda. Né? Então, eu vou te dar um conselho de um blog, é um blog, né, chamado Umbanda Sem Medo. Procura esse blog, Umbanda Sem Medo. Lá, nesse blog, você vai encontrar o livro do mesmo nome, Umbanda Sem Medo. São 4 volumes para você baixar gratuitamente, é de graça. Né? É de graça. São 4 volumes. Em um desses 4, se eu não estou enganado, acho que é no 3º volume, o autor, que é o Cláudio Zeus, o autor, ele dá uma explicação a respeito das vibrações que nos cercam, as vibrações que vão favorecer a comunicação espiritual e tal. Dá uma olhada lá, baixa esses livros e dá uma lida. Eu acredito que você, como está no início, vai dar uma clareada bem legal na sua mente a respeito de Umbanda, a respeito de coroa, a respeito do que vem a ser o jogo de búzio, como é que isso funciona e tal. Dá uma olhadinha lá. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes o meu jeito de explicar não é a melhor maneira. E aí a gente acaba até piorando a situação em vez de melhorar. Eu espero sinceramente que o que eu tenha falado aqui para você sirva não só para você, como para todas as outras pessoas que vão assistir esse vlog. Espero também que todo mundo deixe o seu joinha, caso tenha gostado. Deixe o seu dislike, se não gostou. Mas independente do joinha ou do dislike, deixa seu comentário lá embaixo. Sugestão de melhoria, sugestão para novos vídeos, para novos vlogs. Deixa lá seu comentário, deixa lá sua pergunta. Faça como o Jorge acabou de fazer. Coloca lá a sua pergunta, deixa o seu comentário e a gente vai fazer um vídeo para a gente crescer. E aí a gente vai trocando. E quando a gente troca, a gente cresce. Porque conhecimento é assim. Conhecimento não importa se você está doando. Porque quanto mais você doa, mais conhecimento você tem. Quem ensina aprende primeiro. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.